Você já parou para pensar por que algumas pessoas parecem atrair riqueza com facilidade, enquanto a maioria passa a vida inteira correndo atrás de dinheiro sem nunca alcançar liberdade? A resposta não está apenas no quanto você ganha, mas na forma como você pensa sobre o dinheiro. Jim Rohn foi um dos maiores mestres de desenvolvimento pessoal e mentalidade financeira do mundo. Um homem simples, que começou com quase nada, mas que aprendeu a pensar diferente, e isso mudou completamente sua vida. O que você vai ouvir agora é uma transcrição traduzida das palavras originais dele, uma das lições mais poderosas já ditas sobre por que a maioria permanece pobre e o que os poucos que se libertam fazem de diferente. No nosso canal, estamos trazendo uma série especial com os melhores ensinamentos de mentes brilhantes, como a de Jim Rohn. Se você curte esse tipo de conteúdo, que transforma a forma de pensar e muda vidas, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e vir junto nessa jornada. Agora prepare-se para ouvir diretamente as palavras de Jim Rohn. A maioria das pessoas passa a vida toda correndo atrás de dinheiro como se ele fosse um prêmio distante no final de um caminho longo e cheio de curvas. Mas há um segredo que quase ninguém fala. Riqueza não é só um número na sua conta bancária. É uma maneira de pensar, uma disciplina e, acima de tudo, uma filosofia de vida. Enquanto 97% das pessoas ficam presas em um ciclo de escassez e dificuldades, os 3% que têm sucesso descobriram uma verdade poderosa. Liberdade financeira não depende de quanto você ganha, mas de como você pensa, age e cresce todos os dias. A diferença não está na sorte, nem nos estudos ou nas conexões. Está na forma como você enxerga o mundo, em como entende o seu próprio valor e as forças invisíveis que moldam o seu destino com o dinheiro. Você está pronto para entender por que a maioria permanece pobre e como você pode fazer parte dos poucos que se libertam? Então escute com atenção, porque essa pode ser a conversa mais importante da sua vida. Vou te contar algo simples, mas poderoso. Se você quer construir riqueza real, não apenas salários maiores e um estilo de vida mais caro, você precisa pagar a si mesmo primeiro. Essa é a primeira lei da riqueza. Isso significa que, antes de pagar o aluguel, a conta de luz ou até mesmo o imposto, você deve honrar seu futuro eu. Eu sei que muitas pessoas dizem, mas eu não ganho o suficiente. Vou te dizer uma coisa, não importa tanto quanto você ganha, mas sim quanto você consegue guardar, e principalmente o que você faz com isso. A riqueza não responde ao seu salário, ela responde à sua disciplina. Vamos pegar um exemplo, você recebe um salário, talvez seja só $500 por semana. A maioria olha para isso e já começa a subtrair o aluguel, o supermercado, o combustível e os gastos do fim de semana. No final, sobra quase nada e a pessoa pensa, e talvez no mês que vem eu possa economizar. Mas os ricos viram isso de cabeça para baixo. Eles primeiro tiram 10%, às vezes 15% e colocam de lado para poupar, investir, talvez comprar um pouco de ouro. E depois usam o restante para viver. Eu aprendi essa lição quando estava sem grana, sentado numa mesa pequena com algumas notas e muitas contas. Um mentor me disse, não espere ter mais para começar. Comece com o que tem e você vai ter mais. Eu comecei com $1 de cada $10. Parecia pouco, bobo até. Mas esse pequeno hábito me ensinou a ser dono do meu dinheiro. Deixei de ser escravo dele e me tornei o mestre. Você precisa dizer ao seu dinheiro para onde ele vai, em vez de ficar perguntando onde ele foi. E vou te dizer uma coisa, pagar-se primeiro não é egoísmo, é responsabilidade. Não se trata de acumular dinheiro, mas de plantá-lo. Cada dólar que você guarda ou investe vira um funcionário trabalhando para você. E a pergunta é, você está mandando esses funcionários trazerem lucro de volta para você ou está gastando-os com prazeres passageiros e se perguntando por que nada muda? Então, aqui vai o que eu digo para qualquer pessoa que quer sair desse grupo dos 97%. O dia em que você decidir que seu futuro vale mais do que aquele café extra ou um novo aparelho eletrônico,
Você entra no grupo dos 3, não porque ganha mais, mas porque pensa melhor. Há também uma verdade que muitos não querem encarar. A maioria das pessoas gasta dinheiro com emoção. Compram coisas que dão prazer no momento, um café caro, o celular mais recente, uma noitada com amigos. Essas compras trazem um alívio temporário, uma solução rápida para o estresse ou o tédio. Mas esse alívio não dura. Quando o dinheiro some, o conforto também. Por isso que tantas pessoas ficam presas, sempre buscando a próxima sensação boa com dinheiro que poderiam construir algo duradouro. Os 97% vivem de salário em salário porque suas decisões são guiadas por sentimentos, não por planejamento. Já os 3%, eles não só gastam, eles investem. E investir nem sempre é sobre bolsa de valores ou termos complicados. É sobre intenção. É ver cada dólar como um soldado marchando em direção a um objetivo, seja aposentadoria, educação ou liberdade financeira. É comprar liberdade, não apenas alívio imediato. Essa diferença de pensamento separa quem é rico de quem é pobre. Quando alguém do grupo dos 3% pensa em comprar um café, ele não compra apenas porque quer, mas porque já se perguntou: essa compra me leva mais perto ou mais longe dos meus objetivos? Essa é uma pergunta poderosa. Lembro-me, no início da minha carreira, quando o dinheiro era curto, muitas vezes eu tinha vontade de gastar com coisas que me deixariam feliz na hora, mas via pessoas ao meu redor que não ganhavam necessariamente mais do que eu, mas tinham um hábito diferente. Elas paravam antes de cada compra e perguntavam se aquilo serviria ao seu futuro ou apenas satisfaria um desejo passageiro. E sabe o que aconteceu? Esse hábito fez diferença. Eles tinham dinheiro guardado, investimentos crescendo e opções que eu nem tinha. Gastar com propósito significa saber o que é importante para você e não deixar sentimentos passageiros ditarem suas escolhas. É sobre controle, disciplina e visão. Os 3% entendem que riqueza é construída não apenas com o que ganham, mas com o que fazem com o dinheiro. Cada dólar ou te dá liberdade ou serve à liberdade de outra pessoa. É tão simples assim. Se você quer estar entre os 3%, comece hoje mudando como pensa sobre o seu dinheiro. Não gaste só porque sente vontade. Gaste porque decidiu aonde seu dinheiro deve ser fiel. No momento em que você fizer isso, começará a construir um legado, não apenas um estilo de vida. E essa é a diferença entre quem vive no aperto e quem vive livre. Uma das maiores razões pelas quais as pessoas permanecem pobres não é por falta de ganhar o suficiente, mas porque elas simplesmente não sabem para onde o dinheiro vai. Ele escapa entre os dedos delas como água, sem controle e sem consciência. A maioria vive às cegas em relação às próprias finanças. Elas adivinham, esperam e torcem para que algo mude. Mas riqueza não se constrói com suposições, se constrói com clareza absoluta. Já vi muitas pessoas frustradas com sua situação financeira, mas que nem sequer acompanhavam seus gastos. Diziam coisas como: não quero ficar obcecado com dinheiro, ou vou resolver isso depois. A verdade é que você não pode gerenciar o que não mede. É como tentar dirigir um carro sem olhar para o painel. Você pode achar que está indo bem, mas na realidade está perdido. Os 3% sabem exatamente para onde cada centavo está indo. Não é por querer controlar tudo ao extremo, mas porque clareza traz poder. Permite ver onde você está perdendo dinheiro e onde pode economizar ou investir mais. Fazer o acompanhamento financeiro não é sobre medo ou privação, é sobre assumir o controle, é criar o hábito da consciência. Quando comecei a cuidar do meu dinheiro, adotei uma prática simples, um diário financeiro. Toda semana eu anotava quanto ganhava, quanto gastava, quanto poupava e quanto investia. Às vezes era desconfortável. Via gastos desnecessários, compras impulsivas, hábitos que não me serviam mais, mas essa visão clara
me ajudou a mudar de rumo. E aqui vai uma dica importante. Aquilo que é acompanhado melhora. Assim que você começa a registrar suas entradas e saídas, naturalmente passa a tomar decisões melhores. Você começa a perceber padrões, como comer fora demais ou fazer compras online sem pensar. Só de estar consciente disso surge o desejo de melhorar. E com números claros diante dos seus olhos, você consegue traçar metas reais e se cobrar. Então não espere sentir-se preparado ou ter uma renda alta. Comece hoje com o que tem. Use um caderno, uma planilha ou um aplicativo no celular, qualquer coisa que funcione para você. O segredo é ser constante. Registre seu dinheiro toda semana. Revise com honestidade e faça ajustes quando necessário. Com o tempo, esse hábito se tornará a base das suas finanças. Se você quer sair do grupo dos 97% e entrar para os 3%, comece com isso. Seja rigoroso com a clareza. Saiba para onde cada centavo vai e entenderá também para onde seu futuro está indo. Essa é a primeira etapa da liberdade financeira. Há um grande equívoco por aí, a ideia de que trabalhar mais horas automaticamente leva à riqueza. Muitos dos 97% caem nessa armadilha, achando que esforço é sinônimo de sucesso financeiro. Mas a verdade é que o esforço sozinho, muitas vezes, é o caminho mais lento para chegar lá. O que realmente faz a diferença não é o tempo que você passa trabalhando, mas o valor que você entrega ao mundo. Lembro-me do início da minha carreira, quando eu trabalhava longas jornadas, achando que se eu só colocasse mais horas, o dinheiro viria. Mas então percebi uma coisa importante: as pessoas não pagam por horas, pagam por valor. Passar 10 horas fazendo algo que qualquer pessoa pode fazer é diferente de usar 10 horas criando algo único, algo que as pessoas desejam e que não encontram em qualquer lugar. Os ricos entendem profundamente esse princípio. Eles investem neles mesmos, desenvolvendo habilidades que valem muito mais. Falam outra língua, pensam diferente. É sobre melhorar a comunicação para persuadir e inspirar. É aprender liderança para guiar outras pessoas em direção a objetivos comuns. É dominar vendas, que é a arte de criar oportunidades. É buscar educação financeira, para que o dinheiro passe a trabalhar para você e não contra você. Essas são habilidades que crescem com o tempo, assim como juros compostos. Não é algo que muda do dia para a noite, mas sim um investimento contínuo em si mesmo. Em vez de correr atrás de mais horas, concentre-se em se tornar mais valioso. Isso significa estudar, sair da zona de conforto e aceitar desafios que ampliem suas capacidades. Quando você desenvolve essas habilidades, não apenas ganha mais dinheiro, abre portas que antes estavam fechadas. Lembre-se, o dinheiro segue o valor. Se você consegue resolver problemas maiores ou criar impacto positivo, as recompensas virão naturalmente. Então pare de contar horas. Em vez disso, pergunte-se: qual habilidade posso desenvolver hoje que me tornará indispensável amanhã? Qual valor posso oferecer que os outros nem estão reparando? Quando você muda sua mentalidade de esforço para valor, você se alinha ao pensamento dos 3%. E é aí que a riqueza começa a fluir de verdade. Outra grande lição que aprendi sobre finanças é que sucesso não vem da força de vontade. Ela é frágil, muda com o humor do dia e se esgota rápido. O que realmente faz a diferença são os sistemas, processos automáticos que colocam você no caminho certo, mesmo nos dias em que a motivação desaparece. A maioria das pessoas começa bem, faz planos, promete a si mesma que vai poupar mais ou gastar menos, mas depois chegam as contas, as emergências, as tentações, e aí tudo volta ao normal ou pior. Os 3%, porém, não esperam por motivação. Eles criam estruturas que garantem que suas finanças andem sozinhas, como um trem nos trilhos.
Um desses sistemas é a automação financeira. Todo mês, antes de ver o dinheiro na conta, uma parte já está separada para investir ou guardar. Assim, não há espaço para distrações ou gastos desnecessários. Outro sistema poderoso é o acompanhamento automático dos gastos. Com aplicativos ou planilhas, eles sabem exatamente onde o dinheiro está indo, sem ter que lembrar de tudo manualmente. Isso ajuda a identificar padrões ruins e corrigi-los antes que virem problema grande. Também existe o método chamado custo médio em dólar, muito usado pelos ricos. É simples, em vez de ficar tentando acertar o melhor momento para investir, você compra um pouco sempre, todo mês, independentemente do preço. Isso reduz o risco e cria o hábito de investir regularmente. Eu mesmo comecei assim. Tinha pouco dinheiro, mas automatizei minhas economias e investimentos. No início parecia bobo, quase simbólico, mas anos depois vi aqueles pequenos depósitos virarem algo significativo. Tudo porque eu deixei o sistema funcionar, sem precisar pensar demais. Então aqui vai o recado. Não espere estar motivado. Crie regras claras para o seu dinheiro. Automatize sua poupança, seus investimentos e seu controle financeiro. Esses sistemas são como aliados silenciosos que trabalham por você todos os dias. É isso que os 3% fazem. Eles não têm mais sorte nem ganham mais dinheiro do que os outros. Apenas escolhem construir sistemas, em vez de depender de disciplina perfeita. E isso muda tudo. As pessoas geralmente acreditam que riqueza é resultado de um golpe de sorte ou uma decisão brilhante do nada, mas a verdade é outra. Riqueza verdadeira é feita de ações simples, repetidas com consistência ao longo do tempo. Não precisa ser um gênio ou ter uma renda alta. Precisa apenas decidir fazer todo dia aquilo que vai te levar adiante. Lembro-me de quando comecei a estudar sobre dinheiro. Não tinha grandes livros caros, nem acesso a cursos exclusivos. Comecei com apenas 10 minutos por dia, lendo algo sobre finanças. Parecia insignificante, mas com o tempo foi mudando minha forma de pensar e agir. O mesmo vale para seus objetivos. Revisar diariamente suas metas financeiras, por exemplo, mantém você focado. Não é algo dramático, mas dá direção. Mantém você alerta para oportunidades e preparado para decisões inteligentes. Investir um pouco a cada pagamento também é uma ação simples, mas transformadora. Pode ser só $50 por mês, mas com o tempo esse valor cresce, graças aos juros compostos. O importante ele não é a quantidade inicial, mas o hábito de investir regularmente. Cortar um gasto desnecessário por semana é outra atitude pequena, mas poderosa. Não significa privação, significa escolher conscientemente onde seu dinheiro deve ir. Redirecionar recursos de prazeres passageiros para crescimento duradouro. Essas ações parecem pequenas no começo, quase invisíveis, mas com o tempo elas se somam, se multiplicam e formam a base da sua liberdade financeira. Se você quer estar entre os 3%, não espere pelo momento perfeito ou por uma quantia grande. Foque no que pode controlar hoje, seus hábitos diários. Eles são os tijolos da sua riqueza. Riqueza não é um evento, é um processo. E ele começa com pequenas ações feitas com consistência todos os dias. Outro erro comum é que a maioria das pessoas vive com apenas uma fonte de renda, o salário do trabalho. Mas isso é como ter uma mesa com apenas uma perna. Basta um vento mais forte para tudo cair. O problema é que, quando algo acontece com esse único apoio, como perder o emprego ou uma crise econômica, a pessoa fica totalmente desprotegida. Os 3% sabem disso e, por isso, não colocam todos os ovos na mesma cesta. Eles criam múltiplas fontes de renda, construindo uma base financeira mais sólida e estável. Isso não significa largar o emprego e virar empreendedor da noite para o dia. Significa começar aos poucos, mesmo com pouco dinheiro ou tempo,
Pode ser um negócio paralelo, investimentos, renda de produtos digitais ou até mesmo aluguel de imóveis. Um dos primeiros passos é entender que seu trabalho principal pode te sustentar, mas não vai te tornar rico. A riqueza verdadeira vem da soma de pequenas receitas extras que crescem ao longo do tempo. E cada nova fonte de renda que você cria é como uma nova perna para a mesa financeira. Quanto mais estável você fica. Lembro-me do momento em que comecei a criar outras formas de ganhar dinheiro além do meu trabalho fixo. Não foi fácil no início. Eu tinha que estudar, planejar, errar e aprender. Mas com o tempo, esses esforços começaram a valer a pena. Cada nova fonte me dava mais segurança e liberdade. E quando enfrentei dificuldades no meu emprego, tive outras entradas para me segurar. Ter múltiplas fontes de renda não é luxo, é necessidade. É o que protege você em tempos difíceis e acelera seu crescimento financeiro nos bons momentos. Se você quer estar entre os 3%, comece agora. Mesmo que pequeno, invista tempo e energia em aprender sobre investimentos, criar um negócio paralelo ou vender algo online. Cada real que entra dessa forma extra não é só dinheiro, é liberdade. E essa liberdade é o que separa os ricos dos pobres. Muitas pessoas acham que, para ficar ricas, precisam trabalhar mais, ganhar mais, gastar menos. Mas o verdadeiro caminho para a riqueza começa dentro da mente. É sobre o que você aprende, o que absorve e como aplica esse conhecimento no dia a dia. O sistema tradicional de ensino prepara as pessoas para arranjar um bom emprego, mas ele quase nunca ensina como fazer fortuna. A escola pode te ensinar a ler, escrever e fazer contas, mas não vai te mostrar como investir, como multiplicar dinheiro ou como pensar como alguém rico. Essa é a diferença entre educação formal e autoeducação. Os 97% deixam sua mente estagnada depois da faculdade ou do ensino médio. Já os 3% continuam aprendendo todos os dias. Eles leem livros sobre finanças, ouvem palestras, assistem a vídeos, conversam com pessoas bem-sucedidas e sempre estão buscando melhorar. É importante entender que o conhecimento não é apenas informação, é aplicação. Um livro sobre investimentos não faz você rico por si só. Você se torna rico quando lê, entende e age com base no que aprendeu. No início da minha jornada financeira, percebi que precisava mudar minha forma de pensar. Comecei a ler livros sobre dinheiro, ouvir podcasts e pesquisar sobre pessoas que tinham sucesso. No começo parecia difícil. Muitos conceitos eram novos, mas com o tempo aquilo foi virando hábito. Meus pensamentos mudaram, minhas decisões melhoraram e, consequentemente, meus resultados também. Se você quer sair do grupo dos 97%, comece hoje. Não espere ter tempo livre ou muito dinheiro. Dedique pelo menos 10 minutos por dia para aprender algo novo sobre finanças. Isso pode ser um podcast no caminho do trabalho, um vídeo rápido antes de dormir ou uma página de livro durante o café da manhã. O conhecimento é como semente, regada diariamente, ela vira uma árvore forte. E essa árvore é a sua liberdade financeira. O problema das pessoas é que a maioria vive sem direção, sem saber exatamente para onde está indo. Elas têm sonhos vagos, como querer ser rico ou ter uma vida melhor, mas não transformam esses desejos em planos concretos. Já os 3% sabem exatamente o que querem. Eles colocam no papel, com números e datas. Isso faz toda a diferença. Definir metas claras é como programar um destino no GPS. Você pode até encontrar alguns obstáculos pelo caminho, mas ao menos sabe qual direção seguir. Sem isso, você fica andando em círculos, gastando tempo e energia sem resultado visível. Imagine que você quer ter 50 mil guardados em 2 anos. É uma meta clara, mensurável e com data marcada. Aí você pode pensar, quanto preciso poupar por mês? Quais gastos posso reduzir para chegar lá? Com essa visão, suas decisões financeiras se tornam mais fáceis e focadas. O poder de escrever suas metas também está na emoção.
Quando você coloca no papel o que deseja e por quê, como dar uma boa educação aos filhos, viajar pelo mundo ou ter liberdade para escolher seu trabalho, cria um motivo forte o bastante para continuar mesmo nos momentos difíceis. Além disso, dividir grandes objetivos em etapas menores ajuda a manter o ritmo. Não adianta querer tudo de uma vez, vá aos poucos. Comece com metas pequenas, como guardar 100 por mês, depois aumente. Cada passo cumprido te aproxima da sua grande meta. Lembro-me do momento em que decidi escrever minhas metas financeiras. No início parecia estranho, quase bobo, mas com o tempo aquilo virou meu guia. Eu acordava todo dia lembrando o que estava construindo. Ficou mais fácil dizer não às coisas que me distanciavam do meu objetivo e sim aquelas que me aproximavam dele. Se você quer estar entre os 3%, comece hoje. Pegue um caderno, abra um documento no computador ou use um aplicativo no celular. Escreva o que você quer, quanto precisa, até quando e por quê. Sua mente vai começar a trabalhar a favor disso. E aí, cada escolha que você fizer, seja poupando, investindo ou aprendendo algo novo, vai fazer sentido. Porque agora você tem um propósito claro. Mudar sua vida financeira começa com isso. Metas claras, escritas e revisitadas regularmente. Essa é a diferença entre desejar e conquistar. Outra grande verdade que você precisa aprender é que a riqueza só se torna completa quando é compartilhada. Muitas pessoas acham que dinheiro é algo para manter em segredo, como se proteger informação fosse garantir vantagem. Mas os 3% sabem de uma coisa poderosa. Ensinar o que aprenderam não apenas ajuda os outros, fortalece o próprio entendimento e cria um legado duradouro. Quando você fala abertamente sobre finanças, compartilha estratégias ou simplesmente conversa com alguém que está começando, você multiplica o impacto do seu conhecimento. É como plantar sementes que vão crescer muito além da sua própria vida. Lembro-me do momento em que comecei a conversar com minha família sobre investimentos e economia pessoal. No início foi difícil, quase tabu, mas logo percebi que isso não só ajudava as pessoas ao meu redor, mas também me mantinha mais focado e responsável com minhas próprias escolhas financeiras. Ensinar gera controle, clareza e motivação. Quando você explica algo a outra pessoa, você precisa entender realmente bem. E esse processo faz com que seus próprios hábitos se fortaleçam. Além disso, quando você envolve outras pessoas no seu caminho, cria uma rede de apoio. Ter amigos, familiares ou até mesmo mentores que compartilham seus objetivos te mantém firme nos momentos difíceis, porque agora não é só sobre você, é sobre inspirar e ajudar quem acredita em você. O verdadeiro sucesso financeiro não está apenas na quantidade de dinheiro que você acumula, está no impacto que ele tem na sua vida e nas vidas das pessoas ao seu redor. A riqueza se torna significativa quando vira cultura, quando vira valor passado de geração em geração. Então, aqui vai o convite. Não guarde o que aprende só para você. Ensine seus filhos a poupar e investir. Mostre a um amigo como começar a controlar os gastos. Compartilhe o que funcionou para você e o que não funcionou. Isso não só ajuda os outros, mas solidifica seu próprio lugar entre os 3%. Riqueza não é só ter, é ensinar, compartilhar e criar continuidade. Essa é a diferença entre ter sucesso e deixar um legado. As pessoas querem tudo rápido, grana grande, liberdade imediata, resultados já. Mas essa pressa é justamente o que mantém a maioria presa no grupo dos 97%. Elas buscam gratificação rápida e perdem de vista o poder do tempo. Os 3% entendem uma regra simples: riqueza é um jogo de longo prazo. Não é sobre o que acontece hoje ou amanhã. É sobre o que você constrói dia após dia, mês após mês, ano após ano.
Pense num agricultor. Ele planta uma semente, rega, cuida, espera. Não há milagre, não há atalho, mas depois de meses surge uma árvore forte, cheia de frutos. O mesmo vale para o dinheiro. Cada real que você poupou ontem, cada investimento feito há anos, cada hábito disciplinado que você criou, tudo isso começa a gerar resultados maiores com o tempo. É o famoso juros compostos, onde o dinheiro trabalha por você, mesmo quando você dorme. No início parece lento, parece insignificante. Você investe $100 por mês e pensa, isso nunca vai ser nada. Mas daqui a 10 anos, 20, se você continuar firme, aquele pequeno começo vira algo grande. Eu mesmo vivi isso. Tinha pouco dinheiro, mas comecei a investir cedo. Cada dólar parecia perder força no começo. Mas com o tempo, aquilo foi crescendo, gerando mais. Foi a paciência, não o esforço imediato que fez a diferença. Se você quer estar entre os 3%, pare de buscar atalhos. Esqueça planos mirabolantes que prometem riqueza rápida. Foque no longo prazo. Faça hoje o que vai valer a pena daqui a alguns anos. Escolha adiar prazeres passageiros por liberdade duradoura. Evite gastar com coisas que somem rápido. Invista em hábitos que vão te levar longe. Porque riqueza não é um sprint, é uma maratona. E quem termina forte é quem começa devagar, mas não desiste. Você já viu as diferenças? Os 97% correm atrás do dinheiro sem entendê-lo. Gastam por impulso, vivem na base da emoção, deixam suas finanças à deriva. Já os 3% sabem para onde vão. O segredo não é sorte, não é sobre nascer rico. É a forma como eles pensam e agem todos os dias. E a boa notícia é que você também pode fazer isso. Não precisa ter milhões hoje. Não precisa largar tudo amanhã. Basta começar com pequenas ações, mas com consistência e propósito. Pague-se primeiro. Controle seus gastos. Invista em si mesmo. Crie metas claras e cumpra-as. Compartilhe o que aprende. Construa fontes de renda extras. E mais do que tudo, mude sua mentalidade. Riqueza começa na mente, e ela cresce com a disciplina. Cada real poupado, cada livro lido, cada hábito construído é um passo em direção à liberdade financeira. Então, qual será a sua decisão? Agora é a sua vez. É hora de se fazer uma pergunta importante. Você quer continuar sendo parte dos 97%? Ou está disposto a se juntar aos 3%? Vai continuar assistindo, desejando e sonhando? Ou vai colocar em prática pelo menos uma das lições que acabou de aprender? Porque não há meio termo. Você não pode ficar no piloto automático e esperar resultados diferentes. A riqueza verdadeira não acontece por acidente. Ela é construída com escolhas conscientes, ações consistentes e um novo jeito de pensar sobre dinheiro. Se você seguir as lições que aprendeu neste vídeo e aplicá-las com comprometimento, estará no caminho certo para sair do grupo dos 97% e entrar para o dos 3%. A riqueza não é um destino, é um processo. E esse processo começa com uma única escolha, a de mudar. Se você chegou até aqui, de certeza está interessado em elevar o seu mindset, melhorar sua relação com o dinheiro e construir uma vida com propósito e liberdade. Então me diga, você quer que eu continue trazendo vídeos assim, com ensinamentos profundos de mentes brilhantes como a de Jim Rohn? Deixe seu comentário, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo desta série. Porque se você quer fazer parte dos 3%, precisa começar a pensar como eles. E aqui no nosso canal, vamos te guiar passo a passo nessa jornada. Até o próximo vídeo.